Estudando o livro Nosso Lar. Espírito André Luiz. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Considerações iniciais. Começamos agora mais um capítulo do livro Nosso Lar. No capítulo anterior, André Luiz foi visitado pelo médico Henrique de Luna, conversou com ele e explicou o porquê ele foi considerado suicida. Agora, André Luiz recebe a visita de um personagem, que se apresentará como enfermeiro, e que terá fundamental importância na sua recuperação, participando do processo árduo de sua reestruturação no mundo espiritual. E quando ele examina o André Luiz, porque o mundo espiritual já nos revela essa realidade, o corpo de carne ficou na terra, mas nós temos um outro corpo que, continuando a viver, tem também estas estruturas como órgãos, como pele e membros, ou seja, temos uma estrutura, um corpo. Aliás, é fácil entendermos isso, porque às vezes quando dormimos, quando saímos do corpo e sonhamos com outras pessoas, não sonhamos com fantasmas, não sonhamos com lençóis flutuantes, fumacinhas, sonhamos com pessoas que estão com seus corpos adormecidos também, e que ao saírem do corpo encontram-se conosco, e nós os identificamos. Nós temos braços, falamos, vemos a pessoa conversando conosco. Então, esta primeira realidade já nos ajuda a entender que há uma continuidade natural, e ainda que o primeiro corpo de carne tenha morrido, agora nós temos, como André Luiz também, o corpo chamado de perispírito. Este é o responsável pela estruturação da matéria, desde antes do início da vida física e depois que a vida física termina, ele continua existindo. Capítulo 5. Recebendo assistência. É você o tutelado de Clarencio? A pergunta vinha de um jovem de singular e doce expressão. Grande bolsa pendente da mão, como quem conduzia a apetrechos de assistência, endereçava-me ele sorriso acolhedor. Ao meu sinal afirmativo mostrou-se à vontade e maneiras fraternas acentuou. Sou Lísias, seu irmão. Meu diretor, o assistente Henrique de Luna, designou-me para servi-lo enquanto precisar tratamento. Aqui vale ressaltar a hierarquia existente em nosso lar. O ministro Clarencio tem vários assistentes, no caso aqui, o médico Henrique de Luna, e esse, tem outros trabalhadores cooperadores que o auxiliam, que é o caso do Lísias. Assim, percebemos a organização da colônia, como a hierarquia, o respeito à divisão de tarefas que faz com que não existam confusões, nem desordem, nas esferas equilibradas, nessas esferas superiores do mundo espiritual. E o assistente Lísias se transformará numa figura muito importante na vida de André Luiz, ele vai se destacar ao longo da trama. Terá um papel fundamental nas experiências que André Luiz terá na colônia Nosso Lar. Observamos também a forma de tratamento oferecido por esse trabalhador, quando diz, sou seu irmão, fui designado para servi-lo. André Luiz aqui era o doente, e o assistente não fala, estou aqui para te ajudar na sua doença, ele fala, estou aqui para te servir. É enfermeiro? Indaguei. Sou visitador dos serviços de saúde. Nessa qualidade, não só coopero na enfermagem, como também assinalo necessidades de socorro ou providências que se refiram a enfermos recém-chegados. Notando minha surpresa, explicou. Nas minhas condições há numerosos servidores em nosso lar. O amigo ingressou agora na colônia e naturalmente ignora a amplitude dos nossos trabalhos. Para fazer uma ideia, basta lembrar que apenas aqui, na seção em que se encontra, existem mais de 1000 doentes espirituais, e note que este é um dos menores edifícios do nosso parque hospitalar. As atribuições de Lísias eram muito mais amplas do que somente um enfermeiro, acumulava também outras funções. Então, está dizendo aqui que ele também verifica as necessidades de socorro, providências para o doente, faz também todo o acompanhamento da situação do doente, dando-lhe assistência psicológica. Vejam bem, o parque hospitalar de Nosso Lar conta com vários edifícios, e apenas nesse edifício em que André Luiz estava, haviam mais de 1000 doentes recebendo assistência. Muitas vezes, perdemos um ente querido que regressa para o mundo espiritual, e somos envolvidos numa nuvem de angústia e de preocupação, e é tão reconfortante quando lemos isso aqui, e percebemos que o mundo espiritual está totalmente organizado para nos acolher, para nos receber, não importa a situação em que chegamos lá, não importa. Tudo isso é maravilhoso, exclamei.
Adivinhando que minhas observações iam descambar para o elogio espontâneo, Lísias levantou-se da poltrona a que se recolhera e começou a auscultar-me atento, impedindo-me o agradecimento verbal. A zona dos seus intestinos apresenta lesões sérias com vestígios muito exatos do câncer. A região do fígado revela dilacerações. A dos rins demonstra característicos de esgotamento prematuro. Sorrindo bondoso, acrescentou: Sabe o irmão o que significa isso? Sim, repliquei. O médico esclareceu ontem, explicando que devo esses distúrbios a mim mesmo. Observa-se que Lísias apresenta o mesmo diagnóstico feito pelo médico Henrique de Luna. E fica evidente que André Luiz havia abusado da bebida e da comida e os rins tinham que filtrar o sangue, gastou toda a energia e esgotou prematuramente esses órgãos. Assim, observamos que André Luiz já começa a dar sinais de arrependimento, de humildade e da vontade de reconstruir o seu destino. Essa atitude é fundamental, porque identificar as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, as nossas mazelas, nós até conseguimos fazer, a questão é depois que identificamos, como é que nos levantamos, como é que retomamos a caminhada e reconstruímos nossos destinos e recompomos nossa vida para recomeçar outra vez. Esse é o segredo. E aqui André Luiz nos dá uma lição de que ele já estava começando a se reerguer e isso é muito importante. Quando caímos e erramos, é importante ter forças e energias para levantar de novo, para se recuperar, porque senão, ficaremos paralisados na culpa, e isso não faz bem, isso não nos ajuda em nada. Ficar remoendo os erros e as quedas não contribui em nada. Reconhecendo o acanhamento da confissão reticenciosa, apressou-se a consolar. Na turma de 80 enfermos a que devo assistência diária, 57 se encontram nas suas condições. E talvez ignore que existem por aqui os mutilados. Já pensou nisso? Sabe que o homem imprevidente que gastou os olhos no mal, aqui comparece de órbitas vazias? Que o malfeitor interessado em utilizar o dom da locomoção fácil nos atos criminosos, experimenta a desolação da paralisia quando não é recolhido absolutamente sem pernas? Que os pobres obsidiados nas aberrações sexuais costumam chegar em extrema loucura? Lísias está dizendo aqui, sobre o grande percentual de encarnados que regressam ao mundo espiritual com sinais de suicídio indireto, que abusou do estômago, abusou do centro genésico, das energias sexuais, abusou das emoções, aquele que era raivoso, nervoso demais ou triste demais, excessos das emoções, excessos na alimentação, excessos na bebida. Precisamos equilibrar nossas emoções porque também sobrecarregam os sistemas do perispírito e do corpo físico, e por isso acabamos chegando no mundo espiritual com lesões e desgastes, ou seja, poderíamos ter vivido mais, poderíamos ter aproveitado mais a experiência corpórea. E não é somente isso, afirmando que chegam ao mundo espiritual, espíritos desencarnados mutilados. O perispírito está tão comprometido que a pessoa apresenta mutilações, ou seja, falta uma perna, um braço, falta um olho. Pessoas que utilizaram os olhos apenas para criticar, para perseguir os outros, para ficar destacando o mal e ficou empedernido no uso dos olhos praticando o mal, chega lá, sem as órbitas oculares, ou seja, sem os olhos. Ressalta também as obsessões provenientes das aberrações sexuais. Porque o distúrbio sexual produz um desequilíbrio emocional, e por sua vez um desequilíbrio psíquico. Com isso, a pessoa desenvolve distúrbios psíquicos, por causa dos desregramentos sexuais, até porque quando a pessoa está no desequilíbrio sexual, ela traz consigo vários obsessores que querem gozar com ela, e querem aproveitar das energias da sexualidade, e isso vai se sobrecarregando ao psiquismo, e a pessoa começa a desenvolver alergias, depois neuroses e psicoses, esquizofrenia, podendo chegar até mesmo à loucura. Muitas vezes lemos o Evangelho, e ficamos nos perguntando assim, por que Jesus cura paralítico? Cura cego? Cura leproso? Por que os evangelistas deram tanta ênfase nisso? E percebemos que tudo isso é uma metáfora. Quando Jesus curou um cego, realmente ele curou alguém que tem uma cegueira física, mas ele queria deixar uma lição para os cegos da alma e também para esses mutilados que chegam no mundo espiritual com mutilações no perispírito. Por quê? Porque aplicaram seus potenciais e as suas energias no mal e prejudicaram muitas pessoas usando dos seus recursos. Porque o dom de ouvir, enxergar, a palavra,
poder andar, de poder usar as mãos, tudo é uma bênção. Agora se usamos os pés, as pernas, os braços, a fala, os ouvidos e os olhos para prejudicar os outros, para causar dor, para causar prejuízo, para causar danos no outro, estamos usando de maneira abusiva os dons que o Criador nos concedeu. Então é natural que o nosso regresso ao mundo espiritual seja marcado por mutilação, porque destruímos, nós mesmos mutilamos o nosso perispírito. Essa é a grande lição apresentada aqui. Uma lição profunda, porque nós mesmos causamos a mutilação dos nossos recursos materiais e espirituais. Identificando minha perplexidade natural, prosseguiu. Nosso lar não é estância de espíritos propriamente vitoriosos, se conferirmos ao termo sua razoável acepção. Somos felizes porque temos trabalho, e a alegria habita cada recanto da colônia, porque o Senhor não nos retirou o pão abençoado do serviço. Isso aqui é lindo demais, o pão abençoado do serviço. O que ele está dizendo aqui? Que a colônia Nosso Lar não é uma colônia para espíritos iluminados, vitoriosos, que encarnaram e cumpriram sua missão e realizaram o bem espalhando o bem. Não, o Nosso Lar é uma colônia de recuperação. Mas, o que ele está dizendo aqui é que todos são felizes, todos são alegres, porque todos podemos trabalhar. E é isso que devemos pensar. A única coisa que devemos pedir a Deus quando desencarnarmos, é que quando chegarmos no mundo espiritual, e irmos para uma colônia qualquer, onde possamos estudar e trabalhar, aprender sobre a vida espiritual, aprender sobre o perispírito, termos sempre a oportunidade de aprendermos e trabalharmos. Porque é muito importante o estudo e o trabalho. É bonito sermos cordiais, caridosos, podermos ajudar, apoiar, amparar, gerar alegria. E isso é uma coisa que estamos perdendo, por isso é bom podermos falar um pouquinho aqui, pois estamos na transição planetária e sabem o que Jesus disse sobre essa época que estamos vivendo agora? Jesus disse assim: e por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, e estamos experimentando isso, as pessoas estão ficando secas, estão ficando muito egoístas, qualquer coisa nos criticam, qualquer coisa nos agridem, qualquer coisa as pessoas vêm com 1000 pedras na mão, desacerbados e atacam. E aí quando encontramos alguém que nos escuta, que nos ouve, que são cordiais, quando encontramos alguém que é educado, que auxilia, que coopera, que nos compreende, sentimos um alento, sentimos uma alegria e precisamos recuperar isso em nossas vidas. Cultivar amizades, cultivar os nossos afetos e nossos amores, cultivar na seara espírita no movimento espírita o companheirismo, a amizade, o respeito e o carinho. Dizer a verdade, mas dizer com amor, compreendendo. Precisamos resgatar isso porque isso traz alegria. Egoísmo e orgulho é o começo dos tormentos voluntários. Aproveitando a pausa mais longa, exclamei sensibilizado. Continue, meu amigo. Esclareça-me. Sinto-me aliviado e tranquilo. Não será esta região um departamento celestial dos eleitos? Lísia sorriu e explicou. Recordemos o antigo ensinamento que se refere a muitos chamados e poucos escolhidos na terra. E vagueando o olhar no horizonte longínquo como a fixar experiências de si mesmo no painel das recordações mais íntimas, acentuou. As religiões no planeta convocam as criaturas ao banquete celestial. Em sã consciência, ninguém que se tenha aproximado um dia da noção de Deus pode alegar ignorância nesse particular. Incontável é o número dos chamados, meu amigo. Mas onde os que atendem ao chamado? Com raras exceções, a massa humana prefere ascender a outro gênero de convites. Gasta-se a possibilidade nos desvios do bem, agrava-se o capricho de cada um, elimina-se o corpo físico a golpes de irreflexão. Resultado: milhares de criaturas retiram-se diariamente da esfera da carne em doloroso estado de incompreensão. Multidões sem conto erram em todas as direções nos círculos imediatos à crosta planetária, constituídas de loucos, doentes e ignorantes. André Luiz indaga, se não se encontrava nas altas esferas espirituais por se sentir mais aliviado e tranquilo. E Lísias esclarece, muitos os chamados e poucos escolhidos na terra. Observamos aqui que qualquer pessoa que tenha recebido a mínima noção de Deus, recebeu o convite dela, ou seja, foi convidado. E fazendo uma gradação do louco, que está no último nível da maldade, os doentes que foram os imprevidentes, os invigilantes e os ignorantes. Aos que faltou prudência, zelo próprio, faltou cuidar de si mesmo,
cuidar da própria espiritualidade, cuidar do próprio equilíbrio emocional, faltou autoconhecimento, faltou serenidade. E aí chega como essas turbas de loucos, doentes e ignorantes. Esclarece Lísias que a maioria das pessoas chegam aqui nessas condições, raríssimos chegam em condição dos escolhidos. Notando-me a admiração, interrogou: acreditaria porventura que a morte do corpo nos conduziria a planos de milagres? Somos compelidos a trabalho áspero, a serviços pesados, e não basta isso. Se temos débitos no planeta, por mais alto que ascendamos, é imprescindível voltar para retificar, lavando o rosto no suor do mundo, desatando algemas de ódio e substituindo-as por laços sagrados de amor. Não seria justo impor a outrem a tarefa de mondar o campo que semeamos de espinhos com as próprias mãos. Resume aqui neste parágrafo a prova e a expiação, mostrando que as duas, tanto a prova quanto a expiação, têm uma única função: aprimorar, seja retificando, seja corrigindo, seja aperfeiçoando. Então, fez errado? Fez mal feito? Prejudicou? Causou distúrbio? Causou prejuízo? Causou danos? Precisa voltar e reparar o mal que fez de forma inadequada ou que tenha feito de modo imperfeito. Volta, aprimora e faz melhor. Repete, aprimora, retifica de novo. E isso tudo gera o progresso e a evolução. Por mais alto que tenhamos subido, por mais iluminados que sejamos, temos que voltar para retificar nossos erros do passado. Recebemos na família, na parentela consanguínea, laços de ódio para que possamos transformar essas algemas de ódio em laços de amor. Assim, também recebemos na casa espírita, no trabalho, na comunidade em que vivemos, as algemas de ódio, os vínculos de ódio que nós mesmos formamos e que precisamos também converter em laços de amor. Se semeamos espinhos com as nossas próprias mãos, vamos ter que dar conta de retificar o terreno, retirando os espinhos e plantando novas sementes. Temos que plantar sementes do bem, para que tenhamos um campo florido cheio de frutos e flores. A lei não é de castigo, a lei é de responsabilização. A lei divina pergunta: quem é o responsável? E o causador terá de restaurar, reparar e retificar o mal e o prejuízo que causou. A lei divina coloca as criaturas responsáveis pelo mal para retificar o mal causado. Ou seja, se cultivou espinhos, vamos ter que cuidar do campo para que o campo agora dê flores e frutos. Essa conversa de Lísias com André Luiz explica que a morte do corpo físico não santifica de pronto as criaturas. O simples fato de morrer não nos torna automaticamente mais iluminados, mais bondosos e mais sábios. A morte na verdade nos descortina, tirando todos os véus e nos revela a cada um de nós tal qual verdadeiramente somos. Por quê? Porque não há mágica, não há saltos mágicos na evolução. A evolução é um processo de subir degrau por degrau. Podemos até subir mais rápido que o outro, ou subir mais devagar, mas é um degrau de cada vez. Vamos galgando a nossa iluminação espiritual, vamos adquirindo sabedoria e vamos adquirindo amor. E quanto maior a nossa provisão de amor e de sabedoria, mais iluminados somos, e vamos melhorando nossa condição no mundo espiritual. Todos semeamos comportamentos, semeamos valores e princípios na seara da vida, e é natural que sejamos responsabilizados pela colheita daquilo que semeamos. Abanando a cabeça, acrescentava: caso dos muitos chamados, meu caro, o Senhor não esquece homem algum. Todavia raríssimos homens o recordam. Deus não esquece nenhum ser humano, nenhum, mas, no entanto, muitos seres humanos esquecem de Deus, esquecem das suas leis. Quando Kardec nos ensina sobre o fluido cósmico. Quando Kardec nos explica no capítulo 3 do livro A Gênese, que todo o universo está mergulhado no fluido cósmico, e que a providência divina dá conta dos mínimos detalhes da nossa existência, o codificador está querendo nos ensinar que somos observados o tempo todo, o Criador nos observa 24 horas por dia, e ele não nos observa apenas do ponto de vista externo, porque ele não é um ser humano, não é um ser humano observando o outro, é Deus observando seus filhos, ele observa nossas emoções. Nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas intenções, isso mesmo, qual era a intenção que tínhamos quando agimos dessa ou daquela maneira, então é uma observação perfeita, plena.
No entanto, a maioria de nós se esquece que estamos sendo observados. Sendo assim, quando vamos agir, nossas intenções estão sendo observadas, nossos pensamentos estão sendo observados, nós nunca estamos sozinhos. Acabrunhado com a lembrança dos próprios erros diante de tão grandes noções de responsabilidade individual, objetei: como fui perverso! André Luiz encontra-se no processo de culpa, começa a ficar se sentindo culpado demais, porque agora não tem como fugir, não tem como disfarçar que ele chegou no mundo espiritual por conta do suicídio indireto. Porque teve problema de sífilis, excesso também na área gástrica, má alimentação, bebidas, e todos esse conjunto de excessos, e mais ainda, uma vida muito egoísta, uma vida muito materialista, isso tudo o fez chegar na pátria espiritual em uma condição muito difícil, uma condição de muito apego, apego à vida física, apego aos laços do parentesco, principalmente da família, e ele com dificuldade de perceber que tudo aquilo era fruto de suas micro-escolhas. Aqui observamos outros aspectos interessantes. Pois, ao longo da nossa encarnação, todos os dias fazemos micro-escolhas, e é aí que entra a lei de causa e efeito, que faz retornar a nós os resultados, as consequências das pequeninas escolhas que fazemos todos os dias, e que vão se somando. Se todos os dias fazemos pequenas escolhas, como de se alimentar desregradamente, ao longo de um tempo, isso vai causar consequências danosas. Da mesma maneira todo apego é ruim, o bom é o amor, a comunhão, a entrega, doar-se de coração, mas apegar-se, sentir que os afetos são propriedades nossa, isso não é bom, isso é um excesso, um exagero, todos os seres da criação são filhos de Deus, são obra divina e eles não nos pertencem. Se todos os dias fazemos pequenas escolhas, como de se alimentar desregradamente, ao longo de um tempo, isso vai causar consequências danosas. Da mesma maneira todo apego é ruim, o bom é o amor, a comunhão, a entrega, doar-se de coração, mas apegar-se, sentir que os afetos são propriedades nossa, isso não é bom, isso é um excesso, um exagero, todos os seres da criação são filhos de Deus, são obra divina e eles não nos pertencem. É preciso saber amar, mas sem se apegar. E o André Luiz tinha esse problema, e mais as questões do desregramento. Assim, quando ele chega ao mundo espiritual passa por todas essas questões, essas reflexões. Ele vai sentindo ali as consequências do que fez, e chega em um determinado momento que entra na depressão, fica deprimido e a frase como que quase um gemido, quando diz assim: como fui perverso. E por que perverso? Porque fazia tudo de forma equivocada. Até mesmo nas mínimas coisas, no mínimo comportamento, acreditava que ninguém estava vendo, que não seria julgado. Fez o mal, prejudicou, fez sofrer, levou tristeza, levou a dor para o outro, porque acreditou que não iria responder por aqueles mal que estava praticando, que não iria responder por ele. Contudo, antes que me alongasse noutras exclamações, o visitador colocou a destra carinhosa em meus lábios, murmurando: cale-se. Meditemos no trabalho a fazer. No arrependimento verdadeiro, é preciso saber falar para construir de novo. Esse parágrafo é muito importante. Aqui temos algumas chaves que devemos observar. O arrependimento verdadeiro é aquele que nos leva a construir de novo, porque o arrependimento que nos leva apenas a ficar afogado nos erros do passado é um processo de culpa doentio, mórbido, porque ele não nos ajuda a reconstruir. E Deus é Deus da renovação, Deus é o Deus Criador. Se ele criou uma vez, ele pode criar infinitamente. E nós, como co-criadores, filhos de Deus, se criamos algo errado, se falhamos, se não fomos bem, temos o poder co-criador de refazer, recriar e construir um novo futuro. Esse é o poder divino que habita em nós. Nenhum de nós deve se espantar com os erros do passado, devemos reconhecer, e é muito bom que reconheçamos os nossos erros do passado, mas é preciso olhar para frente e aprender a reconstruir. Esse é o grande segredo do arrependimento. Aprendemos no Espiritismo, aprendemos na doutrina espírita que todos nós indistintamente, uns mais rápidos outros mais devagar, mas todos, vamos nos tornar espíritos puros, espíritos angélicos, todos sem exceção. Então, é importante termos essa visão de que há um determinismo divino que nos leva adiante, que nos impulsiona para a renovação.
Em seguida, aplicou-me passes magnéticos atenciosamente. Fazendo os curativos na zona intestinal, esclareceu. Não observa o tratamento especializado da zona cancerosa? Pois note bem, toda medicina honesta é serviço de amor, atividade de socorro justo. Mas o trabalho de cura é peculiar a cada espírito. Meu irmão será tratado carinhosamente. Sentir-se-á forte como nos tempos mais belos da sua juventude terrena. Trabalhará muito e creio será um dos melhores colaboradores em nosso lar. Entretanto, a causa dos seus males persistirá em si mesmo até que se desfaça dos germes de perversão da saúde divina que agregou ao seu corpo sutil pelo descuido moral e pelo desejo de gozar mais que os outros. A carne terrestre onde abusamos é também o campo bendito onde conseguimos realizar frutuosos labores de cura radical quando permanecemos atentos ao dever justo. Lísias aqui como enfermeiro está cuidando do corpo perispiritual de André Luiz. Deixando claro que a medicina ajuda, a medicina honesta é serviço de amor, é atividade de socorro, mas a cura vem das profundezas do nosso espírito, a cura vem de nós. E podemos contar com enfermeiros e enfermeiras, com médicos, com pessoas que nos ajudam, tanto do ponto de vista físico como do ponto de vista espiritual, mas a cura profunda tem que ser resgatada dentro de nós. Por quê? Porque é esse o poder renovador. Trabalhará muito e, creio, será um dos melhores colaboradores em nosso lar. Que coisa bonita! Por quê? Porque olhando para aquele enfermo ali veríamos o quê? Veríamos uma pessoa que teve uma vida desregrada, cuidando dos efeitos e reflexos de um câncer que teve no intestino, mas o Lísias estava vendo o André Luiz e pensava, desse vai ditar muitos livros, vai ser um dos melhores colaboradores da espiritualidade, esse vai revelar a colônia espiritual nosso lar para todos os encarnados da Terra. Por isso que quem odeia, quem está com o coração cheio de rancor, quem está espiritualmente perdido, quem está ferido, olha para os defeitos dos outros para massacrar, a pessoa critica para destruir, está prejudicando a si mesma. Quem ama, olha as feridas, olha as dificuldades, mas consegue enxergar o potencial da pessoa, está ajudando a si mesma. É por isso que somente quem ama verdadeiramente pode efetivamente educar a alma, porque para educar, precisamos enxergar além das imperfeições e além das falhas. Aqui o Lísias está falando, entretanto, a causa dos seus males persistirá em si mesmo, até que se desfaça dos germes de perversão da saúde divina. O que Lísias está dizendo aqui, é que a saúde do espírito é abalada por imperfeições espirituais, não por causas físicas, sendo assim para remover a causa é preciso purificar a alma, é preciso ter autodomínio, ter autoconhecimento, educar as paixões, equilibrá-las como diz Kardec. Minhas paixões são como corcéis, cavalos selvagens é preciso domá-los, é preciso educá-los. Esse é o sentido. Ele está dizendo. O germe está dentro de você e é um trabalho que você vai ter que fazer. Observemos aqui que André Luiz teve um problema na encarnação dele por causa de sífilis, tinha esposa que ele amava, mas contraiu sífilis. O que é isso? A pessoa quer quantidade na sexualidade, na alimentação, na bebida e em tudo. Precisa cada vez mais de quantidade para ter um pouquinho de prazer, assim como um viciado em drogas, cada vez ele precisa de mais quantidade para obter um pouquinho de prazer. E qual é a lição aqui? É gozar com equilíbrio, ter um pouquinho e gozar com grande prazer. Meditei os conceitos, ponderei a bondade divina e na exaltação da sensibilidade chorei copiosamente. Lísias, contudo, terminou o tratamento do dia com serenidade e falou: quando as lágrimas não se originam da revolta, sempre constituem remédio depurador. Chore, meu amigo. Desabafe o coração. E abençoemos aquelas beneméritas organizações microscópicas que são as células de carne na Terra. Tão humildes e tão preciosas, tão detestadas e tão sublimes pelo espírito de serviço. Sem elas que nos oferecem templo à retificação, quantos milênios gastaríamos na ignorância? Assim falando, afagou-me carinhosamente a fronte abatida e despediu-se com um ósculo de amor. André Luiz, sensibilizado pelo amor e bondade de Lísias, esse enfermeiro, trabalhador das esferas superiores, comoveu André Luiz que chorou copiosamente. Alertando-nos que devemos abençoar cada célula do corpo,
Porque cada uma das nossas células tem um princípio inteligente, tem um princípio espiritual em evolução. Impressionante é observar o carinho puro que Lísias demonstra em suas palavras e atitudes. Passando suas mãos nos cabelos de André Luiz com carinho, afeto e muita sensibilidade, e dando-nos essa lição maravilhosa, de que precisamos abençoar nossas células, orar em agradecimento pela vida. Considerações finais. As imperfeições morais da alma é a causa de todos os males experimentados pelo ser durante o seu processo evolutivo. Tudo o que pudermos fazer para o autoconhecimento, devemos aproveitar, seja uma palestra, uma terapia, uma análise, um curso, não importa, investir no autoconhecimento para entendermos o que está aqui dentro de nós, e o que está gerando as causas. E depois, buscar o remédio para a alma, esse conjunto de virtudes que atuam como cura do nosso ser espiritual. Essa capacidade de usufruir com alegria da vida, ao invés de só consumir tudo, aprender a comungar, aprender a usufruir com sabedoria, com equilíbrio e com prazer, cuidar da nossa mente e do nosso pensamento. Essa é a grande lição aqui. E o que percebemos, é que o problema do André Luiz foram os excessos. Ele tinha uma esposa, poderia ter usufruído da vida conjugal com equilíbrio, mas, não, foi para o excesso da experiência sexual, acabou contraindo uma sífilis. Poderia se alimentar e beber com equilíbrio aproveitando, mas, não, foi para o excesso, acabou desenvolvendo um câncer no intestino. Poderia ter exercido a medicina com mais amor, com desprendimento, claro, cuidando dos seus interesses, mas pensando no próximo também, não, pensava só nele, só nos seus, sem nenhuma preocupação pelos semelhantes, pelo próximo. E aí criou uma muralha de egoísmo, uma vida de egoísta, uma vida que se vive só para si. E aqui ele vai aprender a se integrar novamente com a vida em equilíbrio, e aprender a se conectar ao autor da vida, a Deus. Viver a sua religiosidade, a sua espiritualidade. Por quê? Porque quem preenche essa carência humana é Deus. Essa sede que temos, só Deus para poder preencher. Nada de material vai preencher isso. E temos que ter ciência disso, para que possamos viver com alegria, com equilíbrio e com mais confiança. E ainda percebemos os detalhes do tratamento que Lísias utiliza para cuidar de André Luiz. Ele não toca na ferida, pois André Luiz já está muito machucado, ele já está se sentindo culpado, e Lísias vai com carinho, educa, mas sem ferir, mostra onde está o erro, mas sem tocar na ferida. Por quê? Porque quem ama quer reconstruir, quer regenerar e não destruir.